É, o homem ainda é capaz de voar. Mais do que isso, ele continua sendo humano, mesmo não sendo. Ele é capaz de parar guerras, mesmo não sendo militar. Ele tem forças para segurar monstros do tamanho de prédios, e ainda assim é apaixonado pela sua namorada. Ele é o super-homem, mas no fundo, ele é um ser humano que acerta, que erra e que tenta fazer melhor da próxima vez para que não repita os próximos erros. O novo Superman não é perfeito. E cara, isso é tão legal. E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é João Vitor Hudson, sou um fã de cinema e também sou um fã do Superman, cujo amor acabou de ser renovado com o filme novo do James Gunn que lançou recentemente nos cinemas. Sim, o filme que mais aguardei este ano conseguiu atingir as minhas expectativas e com certeza é o filme mais diferente do diretor, tá? E também o mais politizado de todos. Enfim, eu tenho muita coisa para falar do novo Superman, da fase nova da DC nos cinemas, né? E eu pretendo abordar tudo aqui nesse vídeo. Então, você pode esperar um vídeo longo aí. Mas antes, os recados de sempre, tá? Curta o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações e comenta aí, Superman ficou fraco, o Pinguim jogou Kryptonita. Não tem nada a ver com o filme, é só porque essa música é uma música temporal mesmo, tá? Bora lá? Bom, eu não vou trazer sinopse do filme aqui, tá? Afinal, é o Superman. O Superman não precisa de sinopse. Primeiro de tudo, eu quero falar do elenco e dos personagens, tá? E pretendo abordar o máximo de atores possíveis aqui. Tudo sem spoilers, e quando eu começar a falar de detalhes importantes da trama do filme, eu vou avisar que tem spoilers, tá? Tem um nome envolvido nesse filme que até agora eu não vi ninguém comentando, que é o do John Papsideira, diretor de elenco do filme. O diretor de elenco é o profissional responsável por escolher quem vai fazer tal personagem nos filmes. O John Papsideira, ele já cumpriu essa função em filmes como Oppenheimer, né? Que é um filme que tem um elenco super estelar, bem grande, né? E um elenco de qualidade, isso é importante. E ele repetiu isso aqui em Superman. Então, John Papsideira, você tá de parabéns, viu? Porque você conseguiu escolher o Superman, a Lois Lane e o Lex Luthor perfeitos, cara. Vamos começar por ele, David Corenswet. Eu conheci ele pela minissérie Hollywood, do produtor Ryan Murphy, né? E eu não lembrava que ele tava nessa minissérie, até porque eu não gostei muito. Mas, cara, como Superman, ele é perfeito. Não apenas como Superman, mas também como Clark Kent. E, inclusive, é possível diferenciar com clareza as duas versões do mesmo personagem, né? Quem é Clark Kent, quem é Superman. Diferente do que acontecia em Homem de Aço ou Batman vs Superman, por exemplo, em que o Henry Cavill não parecia mudar nada quando era Clark e quando era Superman. Aqui o cabelo do David Corenswet muda, o olhar muda, a postura dele muda, enquanto lá era só um óculos que o Henry Cavill colocava, tá? E eu gosto do Henry Cavill, tá? Assim, claramente há uma inspiração no Christopher Reeve aqui nesse filme, né? Que fez o azulão lá no filme de 1978. Só que o David Corenswet ele consegue se destacar. Diferente do que aconteceu com o Brandon Routh lá em Superman o Retorno de 2006, né? Que assim, era uma inspiração do Christopher Reeve, só que ele tava mais pra cópia, porque ele tentava imitar o Christopher Reeve em tudo. Aqui não, o David Corenswet ele é bem autêntico. O Corenswet ele é um super homem, claro, mas também ele é muito gentil. E como é dito no filme posteriormente, né? A gentileza é muito punk rock. E o que dizer da Rachel Brosnahan como Lois Lane, né? Eu tô devendo a série maravilhosa Miss Maisel, que é estrelada por ela, mas eu lembro dela lá em House of Cards, como a Rachel, né? Que é uma personagem coadjuvante, mas muito importante lá. E desde aquela época a atriz já se destacava, cara. Só que eu fiquei encantado com a Lois que ela entregou. A Lois Lane sempre foi uma personagem combativa, né? Muito por causa da profissão dela, que é jornalista. E algo que vem desde os quadrinhos mais antigos, tá? Ela era uma jornalista fantástica e chegou até a ganhar um Pulitzer, que é o Oscar do jornalismo, né? E isso dava em falta nos últimos filmes do Superman, tá? O novo filme do James Gunn ele tem cenas de ação incríveis, né? Tem que ter. Mas ação por ação é deixar tudo muito vazio. Então o que o Gunn faz? Como diretor e roteirista, né? Ele preenche esses espaços com alguns diálogos que são impressionantes, cara. Tipo, ele amadureceu demais como roteirista. E uma das melhores cenas do filme é justamente quando a Lois Lane entrevista o Superman. Não o Clark Kent, o Superman. Ela faz perguntas duras a ele.
já que o Superman, muito possivelmente, interferiu em um tratado internacional de não intervenção militar. E atualmente, nesse momento do filme, a opinião pública do Superman anda contra ele. É uma cena excelente, em que a gente consegue ver os dois atores, né? O David Corenswet e a Rachel Brosnahan. A gente vê como eles dominam a tela, eles têm muita química juntos. É uma cena em que não tem quase nada acontecendo, só duas pessoas conversando. Só que é uma cena muito dinâmica, cara. É atuação no estilo clássico do cinema, com um aspecto quase teatral, né? E esse é um dos momentos, um dos principais momentos em que eu senti que eu tava vendo o melhor filme do Superman desde o Superman de 1978. É incrível. Hey, buddy. Eyes up here. Agora vamos falar dele. Nicholas Hoult, o nosso Lex Luthor. O vilão careca e bilionário que a gente ama odiar. Eu gosto muito, muito mesmo, lá do Lex Luthor do Gene Hackman no filme de 78. Que era um cara mais frio e calculista. Só que ele era ameaçador por causa de fatores externos a ele, como os seus armamentos nucleares, né? Era o período da Guerra Fria, né? E então as armas nucleares causavam muito medo. Ainda causa, mas nada no nível que era nos anos 70. Agora, o Lex Luthor de 25, ele tem armas poderosas, ele é bilionário por causa de sua empresa armamentista, né? Mas ele como pessoa, como a persona dele mesmo, é um ameaçador. O Nicholas Hoult, ele construiu um personagem que ele é tão invejoso, mas tão invejoso que ele coloca em risco todo mundo que está ao redor dele só para provar o ponto dele. E ele incorpora umas expressões faciais, tipo, bem malignas, que você pensa, porra, esse cara ele é do mal mesmo. Em outras palavras, ele é um arrombado. E ao longo do filme percebemos o que ele faz com seus opositores, né, as pessoas que vão contra ele. E é digno de ditadores fascistas. Nível Mussolini, Hitler ou Pinochet, né, no Chile. Mas com a diferença. Esse Lex Luthor, ele é claramente inspirado em um bilionário real, que todo mundo sabe quem é, e que com certeza teria um plano nesse nível apresentado no filme, cara. Apenas procure no Google as palavras Starlink Ucrânia, que vocês verão que não está muito longe do que foi apresentado no filme, não, tá? O Nicholas Hoult se tornou a melhor representação que eu já vi do Lex Luthor dos gibis, cara. Talvez o mais próximo que tenha chegado perto dele seria o Stan Edgar em The Boys, né? Que é claramente inspirado no Lex Luthor, que foi interpretado pelo ótimo Giancarlo Esposito. Mas aquilo lá é outra coisa, outra série. Agora, quanto aos coadjuvantes, cara, eu adorei o Scarlett Gisondo como Jimmy Olsen, né? Ele é um personagem enérgico, otimista, divertido, tem suas tramóias ali, divertidaço de assistir. Tem também o Mr. Terrific, né, que aqui no Brasil tem um nome errôneo de Senhor Incrível, né? Ele foi interpretado pelo Ed Gettig, que já apareceu anteriormente em X-Men Primeira Classe, né? Ele interpretava o Darwin, cujo tratamento eu acho uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi em filmes de quadrinhos. Mas aqui ele tem uma cena de ação fantástica, que relembra muito uma que acontece lá em Guardiões da Galáxia 3, né? Que é o filme anterior do James Gunn. E é uma cena cheia de movimentos de câmera, movimentos pouco usuais, tá? E bem divertida de assistir, muito gostosa de assistir mesmo. Eu adorei o Lanterna Verde Guy Gardner, tá? O Nathan Fillion, ele incorporou bem esse babaca do bem, que é o Gardner nos quadrinhos, né? Até mesmo as caras e bocas que o personagem tem, ele entrega, tá? É muito bom. Eu fiquei levemente decepcionado pela Mulher Gavião, interpretada pela Isabela Merced, que é uma atriz que eu gosto muito, tá? Eu acho ela ótima. Quem viu a última temporada de The Last of Us, não me deixe mentir. Ela talvez seja a melhor coisa da última temporada, né? E eu queria ver um pouco mais dela. Não aconteceu aqui. Mas deve aparecer mais no futuro do universo DC. O mesmo vale para o Perry White, né? Que foi interpretado pelo Wendell Pierce. Que ele tem umas cenas muito boas lá na série The Wire, que é uma série clássica da HBO. E eu gostaria de ter visto mais dele aqui. Mas a maior surpresa que eu tive nesse filme foi ela. A Eve Taskmaker. A assistente pessoal e eventual namorada de Lex Luthor. E que aqui foi representada como uma influência de rede social. Ela foi interpretada aqui pela Sara Sampaio, que ela ficou conhecida mundialmente como modelo da Victoria's Secrets, né? E depois ela começou a pegar uns trabalhos como atriz, né? Mas esse é o papel mais famoso dela. E cara, a Eve que ela entrega tão interessante, sabe? Ela é uma influencer vazia, dessas que tiram foto e faz vídeo de tudo que acontece no dia a dia dela. Tipo, sei lá, vou falar baixo aqui, a Virgínia e a VTube. Mas ao longo do filme nós descobrimos que ela tem camadas, e camadas improváveis, tá?
Não quero dar spoiler aqui, mas ela se torna essencial para a resolução da trama do filme, quando chega ali o terceiro ato. As interações dela com outros personagens, como o Jimmy Olsen, por exemplo, são muito boas. E apesar de caricato, já que a lore da personagem pede isso, a Sarah Sampaio consegue colocar alguns trejeitos de uma pessoa que só tá procurando algum propósito na vida, sabe? E meio que cansou dessa boboseira de rede social. Eu realmente gostei da Eve Taskmaker nesse filme, fiquei surpreso. Agora, falando um pouco mais da trama do filme, o James Gunn, ele conseguiu escrever um roteiro tão humano, algo que ele fez muito bem na sua trilogia de Guardiões da Galáxia, né? E em O Esquadrão Suicida, né? Que também é um filme dele. Pra quem não sabe, o James Gunn, além de diretor desses filmes, ele também escreveu eles. Ele escreveu também o Scooby-Doo lá de 2002, pra quem não sabe. Dá pra ver algumas assinaturas dele no texto. Tipo, um humor leve, divertido, né? Claramente um contraponto ao Superman do Zack Snyder. E não só ele, também a versão paródia dele. O Anthony Starr como Homelander em The Boys, tá? Então, assim, muita gente cresceu com essa ideia de o Superman, ele é uma força extremamente poderosa, às vezes maligna, né? Então, o imaginário do Superman no público é que ele é desumano, é destrutivo, algo que inclusive o Superman do Henry Cavill faz muito bem. Pra mim, isso não é Superman. O Superman, ele é um escoteiro, ele é um cara que quer salvar o máximo de pessoas que ele puder. Isso é mostrado no filme, tá? Cara, o James Gunn entendeu isso perfeitamente e imprimiu isso no roteiro do filme. Ele mostra um herói que não salva apenas pessoas, mas até animais. Cara, tem um momento no filme que ele salva um esquilo de ser esmagado por um monstro, entendeu? Cara, eu acho isso lindo. E até esse monstro que eu citei, que é mostrado no trailer, ele tenta salvar a vida dele, né? Ele não quer matar esse monstro, porque é uma vida ali. Ele não quer que ninguém morra. E o mundo tá precisando de um herói que se importa, né? Que quer salvar vidas e não ver pessoas como danos colaterais. James Gunn, muito obrigado por trazer isso de volta. Obrigado de verdade. Tem que dizer também que Superman é o filme mais politizado de super-heróis em muito tempo. Pensa em filmes de heróis que são políticos, né? A gente tem o próprio Superman de 78, né? Tem alguns dos X-Men lançados ali nos anos 2000. Talvez o Cavaleiro das Trevas, né? De 2008. O Watchmen do próprio Zack Snyder. Mas nenhum deles chegou tão perto de ser político como Superman de 2025. Então, uma decisão de roteiro rápida ali, mas impactante, que envolve os pais biológicos do Superman, claramente tem inspirações em um político mundialmente famoso ali dos anos 30 e 40 e que é odiado mundialmente, e com razão. São grandes inspirações em personalidades da vida real que o James Gunn colocou aqui. Eu vou entrar agora em uma zona com leves spoilers do filme. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui a minutagem para você pular para continuar vendo o vídeo, tá? Há uma inspiração fortíssima no conflito na Palestina. Temos aqui um país fictício, a Borávia, que tenta invadir o território de Arrampur, também fictício. Esses países já apareceram nos quadrinhos algumas vezes, tá? O James Gunn não inventou eles. Inclusive a Borávia foi criada lá nos primeiros quadrinhos do Superman, em 1939, no período pré-Segunda Guerra Mundial. Mas o que ele faz aqui é pegar o ditador da Borávia, que ele tem ali um sotaque do leste europeu, né? Quase um Slobodan Milosevic, cuja figura era bem associada a Satanás no final dos anos 90 e começo dos 2000, né? Mas também a figura dele pode ser associada ao Vladimir Putin, né? Porque é um sotaque eslavo, né? Meio croata, meio russo, sérvio, coisas assim. Só que em questão de ações de ditadores que estão vivos, né? O Milosevic não tá mais. Ele é muito inspirado em Benjamin Netanyahu. Sim, ele é um ditador, tá? Se você não concorda, discorda aí. E no filme mostra as ligações que esse ditador tem com Lex Luthor, né? Quais dessas ações são inspiradas em Benjamin Netanyahu? A invasão de terras de um território que fica ali em um limbo entre ser um país ou não, algo que aconteceu com firmeza durante os anos 2000 na Cisjordânia e na faixa de Gaza, e que agora repete de um jeito mais violento na faixa de Gaza. Está acontecendo nesse momento. E por que o ditador da Borávia quer o território de Rampur? Ao longo do filme, descobrimos que é para que o Lex Luthor se torne dono do território de Rampur. É por isso que o nosso vilão careca ele fornece armamentos praticamente de graça para a Borávia. E no final, meio que isso tudo se torna um escândalo graças ao Planeta Diário, né? Aliás, graças a uma selfie tirada pela Eve Taskmaker, né? Que eu citei ele mais cedo. E nessa selfie dela dá pra ver que Rampur iria se tornar um território do Lex Luthor, né?
Lex Luthor que tem inspirações claríssimas também, né, em Donald Trump. Afinal, um dos planos de Netanyahu e Donald Trump é dizimar e expulsar os palestinos que vivem ali e tornar ali uma zona turística e comercial, com resorts, etc. E no filme, o Luthor queria aquele território para tornar ele seu, para poder explorar os minérios riquíssimos que existem ali, né? Nesse sentido, eu lavo minhas mãos quando digo que a decisão tomada pela Mulher Gavião no fim do filme, que é de matar o Netanyahu da Borávia, foi uma ação correta. Além disso, há também uma questão indireta no filme, envolvendo os pais biológicos do Superman, né? Lá na Fortaleza da Solidão, o nosso herói, ele vez ou outra, ele assiste a mensagem que foi deixada pelos pais dele na nave em que ele veio para a Terra, né? Só que um pedaço dessa mensagem foi danificado na queda. O Kal-El, Superman, né? Ele interpreta essa mensagem como um dever de se tornar um símbolo para as pessoas, um símbolo de esperança, né? Em um momento lá que o Lex invade a Fortaleza da Solidão, a personagem da engenheira, interpretada pela Maria Gabriela de Faria, ela decodifica esse pedaço que faltava, né? E descobre que, na verdade, os pais de Kal-El queriam que ele se tornasse um símbolo para as pessoas, para então dominar a Terra e cometer um genocídio, pois somos seres fracos de inteligência e de espírito, então ele poderia colonizar a Terra. E segundo eles, o universo precisa de cada vez mais seres mais fortes, como os kryptonianos. Isso lhe parece familiar? Soa demais como aquele ditador genocida da Alemanha, que nos anos 30 e 40 causou uma guerra que dizimou 40 milhões de pessoas. Vocês sabem de quem que eu tô falando. Então, o Kal-El, Superman, Clark Kent, ele fica em choque com essa mensagem, né? Pois ele não quer fazer nada disso. E como agora a mensagem caiu nas mãos do Lex Luthor, a opinião pública se volta contra o herói. E a população passa a ter medo dele. Até mesmo a Gangue da Justiça, que é o nome que o Guy Gardner quer fazer pegar, eles têm medo do Superman. O medo é uma ferramenta política muito eficaz. E o Lex Luthor sabe utilizá-la com maestria, especialmente com seu exército de macacos das redes sociais. Olha aí, mais um eco da vida real que surge no filme. Isso tudo torna, pra mim, Superman o filme mais político de super-herói dos últimos anos, tá? O James Gunn, ele toma um lado e fica claro qual lado da história que ele tomou. Agora, voltando a falar sem spoilers, é muito bonita a relação que o Clark tem com seus pais adotivos, que são o Jonathan Kent e a Martha Kent. Em uma cena, a gente vê o Jonathan dando um conselho para o Clark, né? Cara, nessa cena eu chorei. Chorei, não deu. É muito carinho naquela cena. O James Gunn fez um filme com muito carinho, sabe? E isso fica nítido no Clark Kent e na relação que ele tem com as pessoas e com os animais, né? Pô, o Krypto rouba a cena várias vezes ao longo do filme. E o Clark Kent, ele deixa claro que ele não é nem um bom cachorro, né? Que ele bagunça tudo, ele é eufórico. Mas ele gosta dele mesmo assim, entendeu? Porque ele tá lá sozinho. Porque chega um momento que ele tem que ir procurar o Krypto. E o Krypto gosta dele de volta, sabe? Há uma cena muito bonita quando o Superman tá descansando e dormindo. E o Krypto tá lá assistindo ele dormir, esperando ele acordar. Cara, é muito fofo. Sabe? Esse sentimento fazia falta nos filmes de heróis, sabe? E o James Gunn, ele é um cara que ele ama animais, tá? Dá pra ver que em todos os últimos filmes dele tem animais e ele adora animais. Inclusive, o último Guardiões da Galáxia faz uma forte denúncia de maus tratos a animais, né? Especialmente em laboratórios, coisas assim. E tanto que a história do último Guardiões da Galáxia é focada no Rocket, né? E o James Gunn faz isso com maestria, essa denúncia. E repete um pouco aqui em Superman, né? Essa subtrama de maus tratos em animais. Ele faz isso com grandeza, tá? Inclusive, o Krypto originalmente não estaria no filme. O James Gunn só introduziu o personagem quando ele adotou um vira-lata durante a produção do filme. E o lançamento do filme fez aumentar as buscas no Google por adoções de cães de rua. Cara, isso é muito bonito, muito mesmo. Enfim, adorei o Superman do James Gunn. Adorei mesmo, tá? Efeitos visuais, a trilha sonora que emula John Williams e até mesmo Hans Zimmer, né? Que fez lá a trilha em Homem de Aço. A fotografia do filme, tá tudo nos trinks. Cara, o design de produção desse filme é belíssimo. A Fortaleza da Solidão, por exemplo, foi toda construída em set, não tem computação gráfica ali. E imagina o trabalho do caramba que teve pra construir aquele lugar. Superman é um filme que não é perfeito, e o filme nem se propõe a isso. Mas essa imperfeição combina demais com a ideia de um Superman humano e imperfeito, e que o James Gunn dirige e o David Corenswet interpretam muito bem. É tudo muito bem feito.
Até mesmo o Iggy Pop, né, um cantor famoso ali de rock dos anos 70 e 80, ele gostou do filme, especialmente porque uma música esquecida da carreira dele toca aqui no filme, né? O James Gunn tem isso de colocar músicas meio esquecidas nos filmes dele. E ele ainda disse que o Superman é o melhor amigo que alguém poderia ter. E eu consigo conectar essa frase a um momento icônico e lindo dos quadrinhos, que é quando o Superman ele impede um adolescente de cometer suicídio e faz com que ela tente voltar a gostar da vida, sabe? E é um momento que mostra o que é o Superman, cara. O Superman é essa pessoa que quer salvar todo mundo. Eu espero muito que esse momento apareça futuramente em algum filme, em alguma cena do novo universo DC. Porque seria lindo, lindo mesmo. O Superman é também um filme que respira quadrinhos, né? É tudo muito colorido, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É o segundo projeto do DCU, né? O primeiro foi a série animada Creature Commandos, que eu gostei bastante. Mas no cinema mesmo, Superman é o primeiro filme. E já chegou com os dois pés na porta. O Superman, ele é um dos meus heróis favoritos desde sempre. Eu comecei a ler quadrinhos de heróis lá por volta de 2010 e eu comecei lendo os dele. Eu tinha pouco dinheiro, então eu vou escolher o Superman para começar a ler, né? Então, desde então, eu sou fã demais do personagem. E o público curtiu também, entendeu? A crítica curtiu. Os executivos da Warner Bros. Gostaram também do resultado. Os donos de cinema também gostaram. Se o público gosta, isso gera um boca a boca positivo e faz com que mais pessoas vão ao cinema. Então, saldo bastante positivo mesmo. Eu tô muito empolgado para esse novo universo da DC, né? Eu quero ver o que vai chegar em seguida. Eu sei que vai ter Supergirl, vai ter série dos Lanternas, vai ter um filme do Cara de Barro, entendeu? E eu pretendo trazer um vídeo em breve aqui, não deve demorar, tá? Sobre esses futuros projetos que o James Gunn e o Peter Safran estão produzindo, tá? Enfim, pessoal, muito obrigado por ter chegado até aqui. O vídeo ficou longo, eu sei que ficou longo, mas é que eu tinha muita coisa pra falar sobre esse filme, cara. E eu ainda não consegui comentar tudo que eu queria, mas é porque, enfim, muitos pensamentos eu não consegui colocar eles no roteiro. Se você chegou até aqui, eu peço com carinho que curta o meu vídeo, tá? Curta mesmo, porque o YouTube assim vai entender que meu vídeo é relevante, né? E vai mostrar pra mais gente. Também se inscreva aí no canal. Eu sei que tem muita gente que assiste que não é inscrito, né? E eu gostaria muito que você se inscrevesse. E ativa o sininho também para receber as notificações, né? E se puder, comenta aí embaixo o que você achou do filme, o que você achou do meu vídeo, né? Se você discorda comigo, se você discorda de mim ou concorda comigo, né? Vamos tentar fazer um debate saudável aqui nos comentários, tá? Fala aí se atingiu suas expectativas, se superou, se não superou. Eu, particularmente, eu acho que atingiu, pra mim, entendeu? É o que eu tava esperando mesmo, é o que eu queria. Mas eu entendo que tem gente que não vai ter gostado muito do filme. Enfim, novamente, muito obrigado por ter assistido e ficar até aqui. Um forte abraço e até mais. Tchau.